Oi, minha gente, muito boa tarde. Como é bom estar aqui com vocês neste domingo. Tá tudo bem aí? Espero que sim, viu? Então pode vir com a gente porque estamos começando mais uma edição imperdível do programa Ressoar e você vai ficar aqui, tá? Você já ouviu falar da doença de Alzheimer? Então, olha, fica atento porque a gente vai te contar tudo sobre ela. E no Conexão Social temos a honra de conhecer mais uma grande história de sucesso e de muita inspiração. Então não saia da frente da telinha não, porque o programa Ressoar já começou e você vai ficar aqui comigo, tá bom? A gente iniciou o programa de hoje abordando um tema muito sério e que merece toda a nossa atenção, a doença de Alzheimer, para fortalecer a divulgação de informações sobre os principais sintomas, formas de tratamento e aconselhamento para os familiares. Nós preparamos uma matéria muito especial para você. Confira. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente a memória, o pensamento e o comportamento. Descrita pela primeira vez pelo médico alemão Alois Alzheimer em 1906, a doença tornou-se uma das principais preocupações de saúde global, à medida que a expectativa de vida da população aumenta. Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que células do cérebro começam a morrer, começam a se degenerar, morrer. E essa doença começa numa região do cérebro que é responsável pela memória. Depois, a doença progride e vai para outras regiões do cérebro e começa a afetar outras funções cognitivas, nossas funções cerebrais superiores, tá? O que nos separam dos outros primatas. Então começa a afetar a linguagem e a pessoa começa a ter dificuldade para se comunicar. A doença de Alzheimer é descrita pela formação de placas beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares no cérebro, que interferem nas comunicações entre as células nervosas. Essas mudanças levam à morte progressiva das células cerebrais, especialmente nas áreas relacionadas à memória e ao pensamento. Os sintomas iniciais do Alzheimer podem variar, mas geralmente incluem lapsos de memória, dificuldade nas tarefas cotidianas, desorientação temporal e espacial, dificuldade de comunicação e alterações de humor. À medida que a doença avança, os pacientes podem perder a capacidade de atividades básicas, considerações familiares e até mesmo cuidar de si. Embora a idade avançada seja o principal fator de risco para o Alzheimer, outros elementos desempenham um papel significativo. Histórico familiar, genética, lesões traumáticas, diabetes e hipertensão estão entre os fatores que podem aumentar a probabilidade de desenvolver a doença. No Brasil, cerca de 1.200.000 pessoas vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Em todo o mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas. A comunidade científica está empenhada em compreender os mecanismos subjacentes ao Alzheimer e desenvolver tecnologias inovadoras. Avanços em técnicas de imagem cerebral, terapias farmacológicas e abordagens não farmacológicas, como estimulação cognitiva e atividade física, oferecem esperança para o futuro. O tratamento do Alzheimer ele é medicamentoso, a gente tem alguns tratamentos com remédio, mas a principal é o acompanhamento multiprofissional, com fisioterapia, com terapia ocupacional, com neuropsicólogo para ajudar na reabilitação, com fonoaudiólogo para estimular a linguagem e, claro, o acompanhamento neurológico. Então é um tratamento que exige muitos profissionais e o principal é o estímulo cognitivo da família. E a família tentar manter esse paciente com demência de Alzheimer um pouco mais ativo no dia a dia, com uma vida próxima ao que ele tinha antes do diagnóstico. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no ano de 2017, informou em seu site que os idosos desaparecidos eram aproximadamente 80 mensais, com idade acima de 65 anos. E que o principal motivo era a desorientação decorrente de doenças como Alzheimer. O que acontece é que a pessoa vai tendo uma perda da memória recente.
Então vai tendo dificuldade de aprender informações novas. Conforme a doença progride, a pessoa passa a não lembrar do passado e lembrar das coisas antigas. Então, frequentemente, a pessoa não lembra da casa atual, mas ela lembra de uma casa lá do passado, que morava quando era criança ou na vida adulta jovem, mas ela não reconhece a casa atual como sendo a casa verdadeira. É um tipo de ideia falsa. Aí junta essa ideia falsa de não reconhecer a casa com uma tendência à agitação, à perambulação, que é sair andando sem um destino, e às vezes uma certa inquietação. Frequentemente essas pessoas saem andando. Então, em pequenos momentos de descuido do cuidador, dos familiares, a pessoa sai procurando, né, um local conhecido antigo, quer dizer, a ideia é falsa, e ela não consegue voltar, quer dizer, ela se perde. Os dados apresentados são aqui do estado e município de São Paulo. Os casos de Alzheimer em 2022, houve um registro em aberto de 163 casos de Alzheimer no estado e 32 no município. Já no ano de 2023, registros em aberto 153 casos no estado e 47 no município. Já pessoas acima de 60 anos, em 2022, o total de desaparecimento em aberto foi de 7.351, dos quais 484 tinham mais de 60 anos. É muito necessário deixar essa pessoa com uma identificação pessoal, documentação, um crachá com as informações dela, número de contato de um familiar. Pode ser escrito também nas etiquetas da roupa dessa pessoa, informações pessoais, telefone de contato. Cuidar de uma pessoa com Alzheimer também pode ser desafiador. Os familiares precisam estar preparados para lidar com os efeitos da doença e muitas das vezes não sabem o que fazer. Mas tem um empresário que mora em Campinas, no interior de São Paulo, que encontrou um caminho para lidar com a doença que atingiu a sua avó. Eu vi o Alzheimer acabando com a saúde física e mental de toda a minha família. A gente não estava sabendo lidar e eu vi a necessidade ali de fazer algo para trazer alegria tanto da minha avó quanto da minha família de volta e a minha também. Então eu encontrei no bom humor uma maneira mais leve de levar o Alzheimer. Na verdade, é tudo que eu já vivia com a minha avó. Minha vida com a minha avó sempre foi de brincadeira, de dar risada. E automaticamente, né, quando a gente recebe a notícia de uma doença, ainda mais de Alzheimer, a gente fica cabisbaixo, a gente acha que a maneira de levar é deixando o idoso quietinho no lugar, mas não, pelo contrário, eu estimulo bastante a minha avó, eu continuo brincando com ela. E foi assim que eu considero que eu venci o Alzheimer. Uma das maiores dificuldades do Alzheimer é fazer o idoso, né, a pessoa com Alzheimer, ir tomar banho. Vamos tomar banho? Essa hora não. Tá na hora de tomar banho. Eu tô doente. Tá doente? Oh, meu Deus do céu, gente. Eu vou ensinar pra vocês duas coisinhas que funcionam muito aqui em casa pra convencer a minha vozinha pra ir tomar banho. Vamos tomar banho, sabe por quê? Tá tendo festa lá embaixo e todo mundo tá cheiroso e arrumado. Aí a gente toma banho rapidinho e a gente já desce pra festa. Vamos lá tomar banho rapidinho? Vamos lá, é rapidinho, gente, o banho que a gente vai tomar. Né, vó? É. Rapidinho. Ó, o negócio é o seguinte, ô Dani. Oi. A Amália não vai tomar banho porque quem manda aqui sou eu. Não, quem manda aqui é ela. Quem manda aqui sou eu. Você não vai tomar banho, não. Aí. Você vai tomar banho? Então leva ela lá, Dani, quero ver. Ela não vai tomar, quero ver se ela vai tomar mesmo. Eu vou, quem manda aqui sou eu, fala pra ele. Assim como a psicologia reversa, que funciona muito bem com a minha avó, de falar, não, ela não faz, ela não manda em nada. Aí sim, ela quer mostrar que manda e faz. Infelizmente, né, todos nós sabemos que o Alzheimer é uma doença sem cura, então a dica que eu dou é que rir ainda é o melhor remédio. É isso que a gente faz aqui com a vozinha, a todo momento interagindo com ela, brincando com ela, não deixando ela ficar brava. Então é viver com alegria, né, e o bom humor. Foi isso que a gente encontrou aqui e é isso que a gente leva, é isso que dá muito certo, é isso que eu passo para meus seguidores e é isso que deixa ela feliz, é isso que eu encontrei para trazer a alegria de volta aqui para todo mundo aqui em casa, a gente viver bem e lidar bem com a doença. É importante lembrar que as pessoas com Alzheimer ainda possuem sentimentos, desejos e necessidades e devem ser tratadas com respeito e dignidade. Somente assim poderemos enfrentar o desafio do Alzheimer
e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por essa condição. O que foi? Eu devia ter querido, porque tá tão bonitinho. Tá tão bonitinho? É. Eu sou bonito? É? Eu acho que eu sou feio. Não. Eu não sou feio, não? Você querer ser feio. Por isso é necessário a conscientização sobre esta enfermidade. Na dúvida, se um ente querido seu pode estar apresentando um quadro de demência, procure um neurologista. Acompanhe agora mais uma matéria especial aqui no seu programa Ressoar. No dia 21 de outubro foi realizado pelo Instituto Ressoar a edição do Ressoar Solidário 2023 e foi um grande sucesso. O Instituto uniu forças com parceiros e voluntários em uma corrente do bem para revitalizar o Centro de Acolhida Nova Esperança, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. Uma festa muito especial foi feita na entrega da casa revitalizada. O Ressoar promoveu um dia maravilhoso para as mulheres do Centro de Acolhida, com direito a maquiagem, cuidados dos cabelos e unhas e muitos presentes. Não há dúvidas de que esse evento ficou marcado na memória de cada uma. Dando continuidade à segunda parte do projeto, aconteceu o primeiro encontro do Instituto Ressoar com as mulheres do Centro de Acolhida Nova Esperança. A presidente do Instituto Ressoar ministrou uma palestra sobre autoconhecimento e inteligência emocional para as mais de 40 mulheres do Centro de Acolhida. Então hoje a gente veio dar continuidade ao Ressoar Solidário que aconteceu aqui no Centro de Acolhida Nova Esperança, onde a gente transformou o espaço, né? Com reforma, equipou, com mais possibilidade aqui para ser desenvolvido um trabalho e elas terem aí um lugar mais aconchegante, mais harmonioso, mais parecido com um lar. Aqui já é uma instituição que oferece um trabalho de qualidade para elas e o Instituto veio agregar. Só que a gente sabe que não é só isso, é necessário a parte socioemocional, que é o que muitas vezes faz essas pessoas chegarem a um lugar como esse e não ter força para sair, não ter uma nova perspectiva de vida, para poder recomeçar. Então a gente quer fazer um trabalho com elas na parte socioemocional, para que elas sejam fortalecidas na sua emoção, na sua esperança, e também a gente quer ajudá-las, né, a melhorar os seus currículos, para que elas voltem para o mercado de trabalho, retomem as suas vidas e tenham aí, né, uma nova chance de ser pessoas tão boas ou melhores do que elas eram antes, né, de chegarem na situação que elas estão hoje. O intuito foi oferecer desenvolvimento socioemocional e apresentar sugestões atuais de recolocação no mercado de trabalho. Foi um dia voltado para transformar vidas e resgatar a autoestima dessas mulheres. Esse momento não trouxe só ensinamentos, mas também acolhimento e reflexão, que fizeram a diferença na vida dessas mulheres. Foi uma tarde para resgatar a identidade e o amor próprio. Achei ótima, uma experiência nova e que vocês trouxeram assim, algo bom, que emocionou muitas pessoas aqui no CAE Mulheres. E a gente gostaria de agradecer em nome de toda a equipe técnica e foi ótimo para todos nós e a gente espera que continue. Eu adorei a palestra que estava incluído com a palavra de Deus e para mim foi muito maravilhoso a palestra que a gente assistiu aqui. Eu estou amando ter um lugar para ficar, porque no caso eu já estou com 70 anos, a maior parte dos meus parentes, irmã, tia, avó, todo mundo faleceu. E aí praticamente eu estou sozinha, até mesmo meu filho de 40 anos faleceu, meu ex-marido, e aí eu me vi sozinha dentro de uma casa e essa mesma casa também pegou fogo. Mas agora eu estou aqui, estou me sentindo acolhida, estou me sentindo bem e fico muito satisfeita de saber que tem uma multidão, porque para mim isso é uma multidão, eu não sabia que vocês existiam. De repente esse
punhado de pessoas cuidando de outras pessoas. Eu que trabalhei em hospital, eu achava que só tinha médico, enfermeira, auxiliar, atendente, técnico. De repente eu sei que existe ressoar, pessoal que cuida de gente, que não é machucada no corpo, mas é machucada na alma, da solidão, da falta de amor. Muito obrigada por todos vocês. O Ressoar vai para um rápido intervalo, mas pode ficando aqui com a gente, porque na volta tem mais uma edição do Conexão Social. Eu quero pedir um minuto da sua atenção para falar de um projeto que depende da sua ajuda para continuar existindo. Muitas famílias que vivem no sertão nordestino não têm acesso a água limpa, saúde, educação e alimentação. E o projeto Nova Canaã está fazendo a diferença na vida de crianças e adolescentes há 22 anos, mas precisa muito da sua ajuda. Por isso eu te peço, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você pode mudar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem esperança de um futuro melhor com mais oportunidades. Então, abra o seu coração, transforme uma vida. Doe agora. Vem aí mais um Conexão Social comandado pela presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva. Bora lá? Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje nós vamos conhecer a jornada de um visionário que desafiou as probabilidades e moldou o nosso cenário empresarial brasileiro. Ele é um empreendedor serial cujas ideias audaciosas transformaram o conceito de empreendedorismo e construiu uma marca indelével. Aos 21 anos, ele ousou trazer a renomada agência americana de modelos Elite Model para o Brasil. Sem falar inglês e com apenas a coragem no bolso, ele também trouxe para o Brasil a campanha do câncer de mama no alvo da moda, criada pelo estilista americano Ralph Lauren. Uma campanha que você já sabe que conscientizou e salvou a vida de milhões de mulheres pelo mundo. Ele também foi sócio do Donald Trump, lançou a modelo Gisele Bündchen e inovou ao criar a primeira modelo virtual no mundo, revolucionando a moda e abrindo portas para a fusão entre tecnologia e arte. E hoje ele está aqui no nosso Conexão Social. Claro, e não vai ser diferente, ele já prometeu que vai te ensinar muito e eu estou bem ansiosa por isso, viu? Então prepare-se para uma conversa inspiradora, cheia de insights valiosos que certamente vai te inspirar e transformar a sua vida. E é claro, deixa eu fazer a apresentação sem mais delongas, eu estou falando do extraordinário Ricardo Bellino. E que honra ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, vai ser uma alegria poder compartilhar com vocês. Muito bom. Gostei demais do nome do seu instituto, Ressoar, que vai muito em linha com o que eu acredito nesse momento da minha vida, que é o ecoar. Né? Tem um momento na nossa vida como empreendedor que a gente tem que deixar o ego para assumir o eco, né? E poder ressoar, ecoar é algo que fala muito forte para mim, então fico muito feliz de poder estar aqui para inspirar aqueles que te acompanham há tanto tempo nesse lindo trabalho social que você tem desenvolvido. Isso é uma alegria que a gente tem quando recebe alguém como você, que tem uma história tão extraordinária, que vem fazendo história no empreendedorismo e vem inspirando tantas pessoas. Eu falei tanto sobre você aqui, né? Foi muitas, não tem nem como a gente colocar aqui no papel tudo aquilo que você já fez, você vai compartilhar com a gente um pouco aqui da sua história. Mas eu sei que assim como a gente aqui no Ressoar tem uma missão de transformar vidas, de inspirar as pessoas, você também carrega uma mensagem no coração que transforma essas vidas que você tem feito esse trabalho há tantos anos. Eu queria que você começasse falando quem é o Ricardo Bellino.
porque quando você fala de empresas, de negócios, de tantas coisas maravilhosas, tem que ter alguém extraordinário por trás, e a gente quer saber quem é o Ricardo Bellino. Então, obrigado pela pergunta, e quero te dizer que é sempre uma alegria poder, né, se despir de tantos adjetivos e tantos rótulos para falar aquilo que realmente tem significado, né? Eu sou um sonhador, eu sou um jovem empreendedor, hoje já com não tão jovem, com tão poucos anos como comecei, mas eu preservo esse meu espírito jovem e esse espírito de sonhador. Eu acho que nós falávamos isso nos bastidores, a única coisa que nós não podemos tolir as pessoas é de sonhar. E o sonho, ele está à disposição e ao alcance de todos. Então, o Ricardo Bellino sempre foi um jovem inquieto, empreendedor e sonhador, que não acreditava que havia limites para os seus sonhos, né? Eu me identifico muito com uma lenda da sopa de pedra, né? Que conta daquele monge em peregrinação que só tinha uma pedra no bolso. E ele pediu para os habitantes daquele pequeno vilarejo emprestarem um pote para ele fazer uma sopa. Mas como sopa só com pedra e água fervendo, não tem gosto de nada. Mas a sua capacidade de contar histórias, de mostrar um mundo diferente, atraía as pessoas. E ao atrair as pessoas para que elas entrassem naquela dimensão daquelas histórias maravilhosas, ele incentivava as pessoas a contribuir para fazer aquela sopa mais nutritiva, mais gostosa. A minha vida sempre foi contar histórias. Eu sou um contador de histórias. Eu crio cenários que para a grande maioria das pessoas parece ser impossível. E ali, para mim, é só um desafio. Então eu não me deixo inibir só porque na época não tinha dinheiro, não falava inglês ou não conhecia ninguém importante. Essas são desculpas que as pessoas encontram para não fazer o que tem que ser feito, ou para não colocar os seus sonhos em prática, com medo de errar, com medo de fracassar, com medo de ser criticado. E eu não tenho medo de ser criticado, eu não tenho medo de ser taxado de louco. Eu me divirto demais com as minhas loucuras, em ser considerado um louco, porque o louco, quando dá certo, ele vira gênio, né? Mas antes de ser gênio, ele foi louco muitas vezes, né? E as pessoas precisam ter esse desprendimento, acreditar no sonho, sim, pagar o preço pelo sonho que quer realizar, sim, e estar preparado para ouvir críticas e ser taxado de louco. E quando errar, não perder a motivação e continuar levantando a cada tombo, porque é nessa quedas e levantadas que a gente tem na nossa vida que a gente cria resiliência para encontrar, de fato, a felicidade que vai precedir o nosso sucesso. Eu acho que essa é uma dinâmica que eu criei na minha vida. O resto são só diferentes projetos e temas e sócios, mas o importante do ser humano, Bellino, é ser uma pessoa comprometida com aquilo que acredita até dar certo. Então já deu para vocês de casa entender quem é Ricardo Bellino, para quem ainda não conhecia. E eu sei que você trouxe aqui para o nosso país, como eu falei, você mudou o cenário de empreendedorismo, porque você vai me dizer exatamente o ano, eu não sei se foi 80... A Elite foi em 85. 85? Começou a minha jornada, né? Porque então, demorou. Demorou, porque naquela época não tinha internet para a gente ter tanta informação como tem hoje. Não. Hoje é fácil a gente empreender, a gente tem informação, a gente tem mentores, né? Sim. Mas naquela época você não tinha. Eu queria que você falasse quem foi sua inspiração, né? Como é que você, de repente, você falou, eu quero ser um empreendedor, e como é que foi essa jornada de você ter coragem no bolso, não saber falar o inglês e ter essa ousadia de falar, vou contactar, né, com essa agência para trazer para o Brasil? Eu acho que merece dar um passo atrás para você entender a minha inspiração de fato empreendedora, né? Meu grande mentor foi meu avô paterno, um imigrante português que veio ao Brasil, começou do nada e começou a desenvolver a sua atividade na área de tecidos finos, porque naquela época não existia confecção, então os homens precisavam ir aos alfaiates, fazer seus trajes, suas camisas, etc. E eu frequentava aquele comércio do meu avô, frequentava os almoços na famosa confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro,
e escutava aquelas histórias. Eu sou um bom contador de história, possivelmente porque eu sou um bom ouvinte de histórias. Eu gosto de ouvir histórias, como a grande maioria das pessoas gosta de ouvir. E quem está preparado para ouvir, está preparado para contar. E essa eu acho que é uma dinâmica que nós precisamos nos adaptar, né, e aprender com isso. E eu sempre tive assim, essa inquietude de ser empreendedor e sempre busquei atividades que pudessem me criar condições até econômicas para ter minha independência já muito jovem. E aconteceu um episódio, né, fazendo uma passagem rápida, que eu conheci naquela ocasião, estou lhe falando em 85, a Luísa Brunet. E ela me chamou muito a atenção, porque ela era uma grande modelo no Brasil, né, com muita notoriedade, e ela estava vivendo um conflito contratual com a marca que a contratava, que era Dijon, que era uma marca muito famosa no Brasil naquela década de 80. E aquele conflito me chamou a atenção que uma modelo tão importante não tinha uma agência para representá-la naquele conflito. Porque as agências não só vão identificar oportunidades de negócio, mas tem que resolver as buchas também quando tem, né? Sim. E aí foi uma circunstância que eu chamo de sincronicidade. Eu tenho acesso, eu leio uma revista que contava então da história maravilhosa daquele homem, aquele empreendedor que foi o John Casablancas, e a sua rede de agências no mundo inteiro, que era a Elite. E os concursos de modelo e a grandes modelos da Elite. E eu, naquela noite que eu li aquela revista na casa de um amigo, eu tomei uma decisão. Eu disse para mim mesmo, não disse para ninguém, eu vou trazer esse negócio para o Brasil. Eu só tinha 3 probleminhas naquela noite. Não tinha um tostão no bolso, não falava uma palavra de inglês, não conhecia ninguém na indústria da moda, fora um conhecimento assim casual que eu tive, esporádico, com a Luísa Brunet. Mas eu tomei aquela decisão. E eu digo que o empreendedor, ele toma decisões. Ele toma riscos, independente das circunstâncias. Eu entendi que tinha uma oportunidade e a falta de recursos não me impediu de assumir um compromisso de fazer uma aventura. Porque eu fui, como carteiro de uma companhia expressa de documentos, a Nova York, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu não tinha dinheiro para ficar num hotel 5 estrelas, eu ficava no YMCA, que é a Associação Cristã de Moços, que era um albergue da juventude. Quantas pessoas estão dispostas a pagar o preço em arrumar um emprego de carteiro internacional para ir atrás do seu sonho? Então não se trata da elite nem das modelos famosas. Nós estamos falando para pessoas. Nós estamos falando com pessoas que estão nos assistindo, que vão se inspirar nessa conversa. Mas o que ela pode tirar de proveito para ela ressoar na sua própria vida? Não é sobre a vida do Belino. A vida do Belino interessa para o Belino, para os amigos do Belino, para os seguidores do Belino. Mas o que o Belino pode fazer para mudar a vida de alguém é fazer com que ela pare para pensar naqueles valores inegociáveis, aqueles valores que me fizeram superar todas as impossibilidades que estavam apresentadas para mim. E eu venci. Eu venci com a minha perseverança, com o meu entusiasmo, com a minha alegria, com a minha coragem e a minha não falta de capacidade de superar frustrações. Eu lido bem com frustrações. Eu entendo que o ser humano é uma máquina de ter que lidar com frustrações, as nossas e as dos outros. E é sobre isso, né? Tem um sonho, aposta nele, acredita, vai até dar certo. E você vai cair, você vai errar, você vai falhar. Eu fui convidado, final de janeiro deste ano, eu fui homenageado no palco mais importante do mundo, que foi o palco do Teatro do Oscar, em Los Angeles. Eu fui homenageado como empreendedor do ano. E lá naquele palco maravilhoso, eu recebi das mãos do Rodrigo Santoro a minha estatueta. E eu tinha que fazer um depoimento, eu tinha que agradecer, né? Não tinha, mas deveria, né? Era esperado de mim fazer um agradecimento àquele reconhecimento. E eu não pensei 2 minutos. E eu agradeci naquele momento, naquele palco importante, a todos os erros e fracassos ocasionais que eu sofri na minha vida. Foram os meus erros que me tornaram o ser humano que eu sou hoje. Foi a capacidade de aprender com os meus erros, entender a dinâmica do erro e do acerto, e de que o sucesso ele inspira, mas é o fracasso que ensina. Uau! É sobre isso, né? Isso que você falou da gente saber lidar com as frustrações é algo que é muito importante,
Porque às vezes a pessoa não sabe lidar nem com as próprias. Claro. E a gente vai encontrar isso em todos os lugares, em todos os ambientes, dentro de casa, inclusive. No mercado de trabalho, então, nem se fala, né? E normalmente as pessoas que mais têm para nos ensinar são as mais difíceis de lidar, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas normalmente a gente foge dessas pessoas difíceis porque a gente não quer se frustrar. Sim. Só que às vezes o que você precisa aprender está exatamente com alguém como essa. Então eu acho que é um momento muito bom das pessoas entenderem por que tanta gente fala, deixa de mimimi, né? O mimimi é quando a gente não sabe lidar com frustração, a gente não sabe lidar com o não, quando na verdade são os maiores professores da vida, né? E eu lhe diria que ao longo de 35 anos empreendendo, eu aprendi muito com o sucesso. Mas eu aprendi muito mais com os fracassos, que não são só os meus, as minhas tentativas que não deram certo, mas de outras pessoas. Só que a coisa mais importante que eu entendi é que existe uma patologia que o ser humano desenvolve, que ela te cria uma condição de deficiente. E não é o deficiente propriamente dito. É aquela pessoa que anda de cadeiras de rodas invisíveis, de muletas invisíveis, que não enxerga, que eu chamo de coitadismo. O coitadismo, ele é o beijo da morte para qualquer pessoa que queira se permitir mudar a sua realidade. Porque é com o medo de errar que você se engessa, se paralisa. Então, eu acho que esse coitadismo ele tem que ser absolutamente aniquilado. Eu tenho um livro que fala sobre o anticoitadismo, né? Porque é essa atitude que precisa ser mudada nos jovens que estão procurando sucesso fácil, ficar rico rápido, em uma semana, comprando uma fórmula mágica no mundo digital. Isso não existe, isso é um engodo. Isso gera mais frustração. Lamentavelmente, o Brasil, ele desponta no ranking, no pódio das mais graves doenças emocionais do planeta. Nós somos o número 1 em ansiedade, o número 3 em depressão. Isso não é um ranking para nós estarmos felizes. Mas o que a nossa sociedade e os valores que movem os nossos jovens estão fazendo? Porque as pessoas que estão buscando atalhos para atingir esse idealizado sucesso, elas só vão encontrar uma coisa na reta final: ansiedade, frustração e depressão. Porque não há sucesso sem trabalho duro. Agora, eu queria que você falasse sobre os relacionamentos, né? Porque você é uma pessoa que se relacionou com muitas pessoas importantes, inclusive algumas consideradas muito difíceis, né? Você vai poder dizer aqui. E a evolução do networking, hoje a gente fala em netweaving, né? Ou você gosta de falar em confraria. Mas eu queria que você falasse do propósito disso, que é o propósito de servir. Né? Normalmente, quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando da gente caminhar junto, né? Sim. Como eu falei no começo, de construir uma marca. E isso tem muito a ver com comportamento. Isso é muito importante você falar, porque você é mestre, né, nisso. A gente quer aprender com você o relacionamento, a importância dele, como é que a gente faz? Então, eu diria o seguinte, você é a sua melhor marca. Isso não é uma frase de efeito. Quando você se reconhece protagonista da sua vida, que você não é o cartão de visita ou o crachá que você usa, você é a sua melhor marca. Você entende que você não pode usar as pessoas o tempo todo e que relacionamento não é troca, não é uma troca permanente de uso e de aproveitar interessadamente. Eu digo que relacionamentos sólidos que podem frutificar e gerar negócios, ou não, ou gerar apenas amizades importantes, eles estão baseados em pessoas interessantes. As pessoas não querem fazer negócio com pessoas interesseiras. As pessoas querem fazer negócio com pessoas interessantes. Eu sento numa mesa importante de almoço para falar de um grande projeto. Eu passo o almoço inteiro falando de tudo menos do projeto.
Eu falo de quais são os meus compromissos com a minha vida. O que eu estou fazendo para ter uma vida interessante. Quando eu tive um momento sabático, resolvi fazer um projeto de arte e reciclei 150 mil cápsulas de café Nespresso e me conectei com pessoas no mundo inteiro. Fiz amizades com pessoas como Paulo Coelho, Nelson Mandela, figuras que fazem parte do meu grupo de colecionadores de arte, e eu nunca fui artista. Mas eu tive uma visão criativa. Eu juntei peças, cápsulas de café de alumínio e criei obras de arte. Eu doei todo o meu acervo para apoiar instituições ao redor do mundo, para ressoar essa iniciativa. Eu não queria ser artista famoso, mas a arte me fez chegar a lugares incríveis, como os meus livros. Qual é o propósito de você escrever um livro? É ficar rico e famoso? Nem perca tempo, meu amigo. Você tem que ter um porquê. Tudo na vida precede de um porquê. Eu faço alguma coisa. Porque, de fato, eu tenho esse compromisso com a minha felicidade. E pessoas felizes não quer dizer que não ficam tristes. Pessoas felizes também ficam tristes. Porque o contrário de felicidade não é tristeza, é apatia. E pessoas felizes ficam tristes só elas decidem não ficar lá por muito tempo. Elas sentem aquela tristeza, elas processam aquele movimento de impermanência que nos define e elas permitem que aquilo vá embora e aprendem com aquilo e se libertam. São livramentos que nós temos que viver. Então, eu diria que quer construir relacionamentos? Colecione mais rolhas e menos garrafas. Uau, maravilhoso. E pelo que eu entendi, tudo isso partiu de uma pergunta, né? Queria que você falasse do poder das perguntas. Inclusive, é uma técnica que você usou quando foi te dado 3 minutos apenas para você convencer o Donald Trump que ele podia te ouvir, que você tinha um projeto legal. Porque às vezes a gente perde o nosso tempo porque não sabe fazer a pergunta certa, né? Eu sempre digo que na escola da vida você não aprende a dar a resposta certa, mas você aprende a ter a coragem de fazer a pergunta certa. E eu acho que é sobre isso. Hoje a gente vive nessa revolução tecnológica do chat GPT, onde qualquer resposta se encontra em segundos. É só fazer uma pergunta e a resposta vem. Então você não será mais avaliado pelas respostas que você dará, porque já sabemos que ela pode ser copia e cola de um chat GPT. Mas é qual a pergunta que você faz para destravar os gatilhos ou as pessoas. Esse exemplo que você trouxe do Donald Trump, quando tive um episódio de estar frente a frente com ele em uma reunião e não estava previsto que ele me diria que eu só teria 3 minutos. Como alguém pode te chamar para uma reunião do outro lado do mundo e te dizer "You have 3 minutes", você tem 3 minutos. E o que você faz quando alguém te desafia? Você quer negociar mais tempo? Você diz, tadinho de mim, vim até aqui, poxa, me dê pelo menos 1 hora, como é que eu vou em 3 minutos? Não, meus amigos e minhas amigas, o mundo não está aqui para isso. O mundo não é justo. O mundo dos negócios é mais injusto ainda. Aproveite o tempo que você tem da melhor maneira possível. E eu, ao invés de justificar ou pedir água, eu simplesmente fiz perguntas, às quais ele não sabia responder nenhuma. Uau, então, essas são as melhores, né? Quando eu perguntei a ele se ele sabia que no Brasil a gente tem a 2ª maior frota de jatos privados do mundo, ele não sabia. A primeira em L pontos do mundo em São Paulo, não sabia. Que uma Ferrari no Brasil custa 2,5 vezes mais do que custa em Nova York, ele não sabia. E que as vendas das marcas tão importantes de luxo no Brasil são equivalentes às vendas por metro quadrado na Ásia, ele também não sabia. Essa eu também não sabia. E eu disse, eu acho que você está atrasado em entender a dinâmica do mercado de luxo no Brasil, um mercado de uma sociedade que se apoia em emblemas aspiracionais de poder, como Ferrari, como Louis Vuitton, como Chanel, como Tiffany, etc. E eu acho que você é uma marca aspiracional, que está para o mercado imobiliário, assim como a Ferrari está para o mercado automobilístico, a Chanel. Então eu acho que você tem que ocupar esse espaço. E eu vim aqui para nós ocuparmos juntos. Eu gastei menos de 2 minutos, ele abriu um sorriso, mandou todo mundo embora da sala, ficamos 1 hora juntos, 24 horas depois a gente tinha um contrato assinado. Que legal.
3 meses depois, eu voltei com um cheque de $1 milhão para ele e não ele para mim. Você nunca pede um cheque para um sócio rico. É gerar valor, né? Gerar valor. É gerar valor, e por falar em gerar valor, eu queria que você falasse sobre isso, porque você é o primeiro brasileiro que fez o IPO pessoal, não é? Na verdade, o segundo, né? Segundo? Pelé fez primeiro, né, em 2021, e isso vem em, vamos chamar, numa esteira, né? A partir do conceito de que você é a sua melhor marca, né? E para fazer uma longa história curta, eu tive a minha marca pessoal Belino, e entendam, não que eu queria fazer camiseta, cinto, boné, meia, Belino, não. Mas eu fui convidado e desafiado a proteger a minha marca pessoal como meu ativo intangível. E junto com essa decisão de proteger esse ativo intangível e registrar essa marca, veio um laudo pericial indicando que essa minha marca tinha um valor de R$78 milhões. Eu achei aquilo espetacular. Falei, mas dá para fazer um Pix com esse negócio? Não, Pix não dá para fazer. Tá bom. E aí dormi sobre o assunto e entendi que as grandes companhias que têm marcas importantes, elas atribuem valores a essas marcas que são, inclusive, objeto de integralização no balanço das empresas. Balanço patrimonial como ativo intangível. Chamei meus assessores e falei, eu gostaria de propor aqui integralizar meu nome na minha companhia. O que vocês acham? Olha, vindo de você, uma loucura, mas vamos tentar, não temos nada para perder. E fizemos uma tese e tivemos a aprovação das autarquias, da Junta Comercial e da Receita Federal, que integralizaram, deferiram o meu capital intangível como capital social. Eu vi a minha empresa ampliar o capital social em 78 milhões, aplicando o meu nome. E logo em seguida eu encontro essa linda história do Pelé, que fez um IPO humano em Los Angeles, na Bolsa de Valores Humanos. Achei aquilo espetacular. Falei, bom, acho que aqui eu posso encontrar uma saída para dar liquidez a isso. E fiz contato com os empreendedores nos Estados Unidos. Eles acharam a história incrível, me convidaram, fizemos então o meu IPO pessoal no ano passado. Tive a minha hora precificada em $5 mil, ou R$25 mil aproximadamente. Que é o que a gente está tendo o prazer de ganhar aqui hoje, gente. Isso aqui, ter o Belino sentado falando tudo isso aqui pra gente é motivo da gente agradecer e ficar muito honrado, né? Mas olha, mais importante que isso, queria já deixar aqui um compromisso público com você. Eu decidi, né, dessas 500 horas que eu listei nessa Bolsa de Valores Humanos, que eu doaria metade das minhas horas, do meu tempo, das horas que eu estou vivendo agora e que eu dedico para empreender na minha vida empreendedora, mas que não menos importante também para apoiar projetos sociais, como fiz com o câncer de mama, como fiz com o projeto de arte, e eu doei 50%. Eu decidi destinar 50%. Na semana passada fiz uma doação, a primeira doação, ao G10 Favelas, ao querido Gilson, que é uma figura extraordinária, e tenho 40% já, na verdade, não comprometido, mas intencionalmente à disposição, e quero poder estender esse apoio a você, ao Instituto Ressoar, obrigada. E a doar essas ações para que a gente possa ressoar juntos, né? Que a gente possa andar de mão dadas. Eu quero muito conhecer o projeto, eu quero poder conversar com as crianças, eu quero lembrá-las de continuar sonhando. E que se alguém disser para elas que elas não podem sonhar, não dê ouvidos. Porque a maior mentira do mundo é que você não pode sonhar ou pensar grande só porque você não tem dinheiro, amigos importantes ou não falam um idioma. Essa é a maior mentira do mundo que vai te colocar como refém da sua vida. Então, se alguém tentar te convencer a isso, não escute. Siga em frente, corra o risco e seja feliz. Muito bem. E agora eu acho que é um ótimo momento para você falar sobre... Você já falou sobre crescer, então falar sobre contribuir, já que você é o próprio exemplo, né? Sim. Porque a gente tem uma missão aqui no Instituto e a gente tem uma alegria de dizer que há mais de 18 anos a gente incentiva as pessoas a fazer isso, a cuidar do meio ambiente, a cuidar de quem está próximo, a se importar com quem a gente anda todos os dias e às vezes a gente não consegue enxergar a dor, né?
Então, é muito importante crescer, mas tanto quanto é muito importante também a gente contribuir. E eu queria que você falasse da importância do contribuir com o social, para que as pessoas de casa também pudessem seguir esse exemplo. Eu diria o seguinte, eu vou responder a sua... Eu vou te responder a sua provocação, a sua pergunta, com uma história. Porque o doar, ou esse compromisso, ele vem de uma questão interna. Você só vai se comprometer com alguém ou com algum projeto social se você reconhecer, primeiro, que a felicidade antecede o sucesso. Uau. É um estilo de vida. Segundo, a sua felicidade só será plena quando você tiver um compromisso com outras pessoas se tornarem pessoas felizes. Se não houver essa dinâmica, não há uma felicidade plena. E quando você reconhece isso e coloca na prática e exercita isso e reconhece essa felicidade compartilhada, você transborda. Eu sei que você já transbordou aqui, já falou tanta coisa maravilhosa, mas dá tempo ainda de você deixar uma mensagem, convidar as pessoas para te seguirem, falar um pouco mais sobre a Escola da Vida, sobre os livros. É muito assunto, você está com um tempo que a gente sabe a sua hora bem corrida, fica convidado para voltar para a gente continuar o assunto. Sim. Mas dá tempo ainda de você deixar uma mensagem, viu? Olha, fica à vontade. Eu diria, de fato, primeiro, né, uma das coisas que eu reputo o meu sucesso, se eu posso chamar assim, é ser uma pessoa curiosa. Então, se você é curioso, você pode pesquisar, fazer um Google, botar meu nome. Tem muitos vídeos, muitos pensamentos que me acompanham e que eu compartilho com muita alegria, porque eu acho que esse é o meu verdadeiro legado, né? Eu diria que, de fato, se eu posso deixar aqui uma mensagem, mais do que uma nova mensagem, eu acho que é o relembrar de uma mensagem, né? Eu vou contar aqui rapidamente, então, o que para mim é sempre uma lembrança muito bonita de uma circunstância. Eu fui assistir um filme com o John Casablancas, que foi o meu grande amigo, meu grande mentor, não está mais entre nós hoje. E nós assistimos esse filme, eu diria, há uns 30 anos atrás, chamado Antes de Partir. 2 grandes atores de Hollywood se encontram num leito de hospital e ali eles estão passando os dias no tratamento de quimioterapia e um deles era um professor que estava ao lado do dono do hospital e conviviam no mesmo leito. E aquele professor fazia uma lista infinita de aventuras que ele gostaria de ter feito antes de morrer, mas a vida não tinha lhe propiciado as condições para que ele pudesse fazer tudo aquilo. Então o seu colega de quarto arrancou aquela lista da mão dele, já irritado com aquela lista que ele não parava de escrever, e falou: olha, eu vou patrocinar isso desde que você me leve junto com você. As pessoas não querem pagar o seu sonho, elas querem viver o seu sonho junto com você. E aí eles começaram a viajar ao redor do mundo, fazendo várias aventuras, aquelas que são as últimas antes de morrer, até que eles se encontram em cima das pirâmides do Egito, no topo, e o professor então argue o então empreendedor e pergunta a ele: você sabia que os anciões egípcios, antes de ascender ao reino dos céus, tinham que responder a 2 perguntas? Primeira pergunta: você encontrou felicidade na sua vida? Segunda e última pergunta: a sua vida, as suas escolhas, os seus valores, os seus compromissos promoveram felicidade na vida de outras pessoas? Então eu vou dizer para vocês o seguinte e vou encerrar. Se vocês não conseguirem responder hoje a nenhuma dessas 2 perguntas, você ainda tem tempo de pegar uma folha de papel em branco, uma caneta Bic e começar a reescrever a biografia da sua vida agora, porque ainda dá tempo. Muito obrigado. Uau! E com isso, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que foi simplesmente incrível. Obrigado. Eu amei te receber, foi maravilhoso. Tenho certeza que as pessoas de casa também contribuiu demais. Volto outras vezes, já que a gente tem direito a essas horas, não é? E, gente, que impressionante. A gente já imaginava que seria assim
Extraordinário, Belino. A gente sabe a história que ele tem, o que ele já fez pelo nosso Brasil e, por que não dizer, o mundo, porque ele tem muito trabalho fora do Brasil também. Que honra a gente tê-lo. Que isso possa fazer de verdade diferença na sua vida. Acho que essas orientações que a gente recebeu aqui foi de verdade uma mentoria, né? A gente vai levar para a vida. Desejo para você um ótimo dia, te convido para seguir o Belino, seguir o programa Ressoar, me seguir também. Desejar um ótimo dia para você, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! O Ressoar, o seu programa somente de boas notícias, vai ficando por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para não perder qualquer novidade do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você tenta apanhá-la, mais ela se afasta de você. Mas se você dirigir sua atenção para outras coisas, ela virá e pousará suavemente no seu ombro. Bonito isso, né, gente? Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo domingo, tá? Até semana que vem. Bora lá?